Graça e paz, família. Bom vê-los, bom estar com vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre adoração. Adoração é um assunto vasto, grande e às vezes parece que não é. Porque a gente tem na nossa cabeça que adoração é música, é cantar músicas. E não deixa de ser. Mas a adoração vai muito além disso. Nossa, mas vai muito além, muito além. Muito além. A adoração é algo que o crente tem que ser. Tem que ser. E não é na hora do culto. Adoração é toda hora, todo dia, a cada momento, a cada segundo. A gente às vezes não canta, eu sou um adorador, né? Tem uma música assim, eu não vou saber cantar, mas tem uma música aí que diz eu sou um adorador. Mas você é um adorador por causa de quê? Né? Geralmente a gente vem com essa ideia, eu sou um adorador porque hoje é domingo, e eu vou lá na igreja, vou estar junto com os irmãos cantando, então estou adorando a Deus. Mas na verdade não é isso a adoração. Adoração não é isso, a adoração vai além disso, vai muito além disso. Você veio para Jesus, se você veio para Jesus, você é um adorador. Você tem que ser um adorador. Adoração é algo que fortalece a vida da igreja. Adoração é algo que edifica a vida da igreja. Adoração é essencial para o cristão. No nosso dicionário, essa palavra adoração vem do latim, né, que significa ato de gostar de algo intensamente, né, relacionado a respeito, reverência, forte admiração, devoção em relação a determinada pessoa. No nosso dicionário, adoração é respeito, é admiração, é algo intenso sobre a vida de alguém. Você olhar para alguém e admirar intensamente. O nosso dicionário diz assim. Lá em Roma, na antiga Roma, a adoração aos deuses estava relacionada a prostrar-se. E eles beijavam o pé ou o joelho da estátua, né? Eles se prostravam diante da estátua de escultura do Deus deles e beijavam os pés ou o joelho em demonstração de respeito à entidade, em demonstração de reverência, de humilhação à entidade. E isso também foi depois posto também para os monarcas, né, para os imperadores, para os reis. Eles começaram a se intitular até deuses. Então até as pessoas que eram conquistados, povos que eram conquistados, eles se ajoelhavam em frente ao rei e beijavam o pé ou o joelho. E a adoração tem muito a ver com isso, com se prostrar. No hebraico, a palavra é shahá. Adoração significa prostrar-se, significa respeito, significa consideração, reverência, apreço, né? Diante de deuses falsos ou do Deus verdadeiro, ou diante de anjos. Prostrar-se. Tem alguma coisa diferente do que a gente viu até agora, do que eu li até agora? Não, isso muitos fazem, nós fazemos de se prostrar. Nós estávamos agora ajoelhados, né? Em sinal de reverência, em sinal de humilhação. Isso quer dizer, né, adoração, né, a palavra. Você se prostra, se rende, entendeu? Mas o que acontece? Eu buscando isso já há um tempo, já entender um pouco mais sobre adoração, eu ouvi alguns professores falando que a palavra adoração verdadeira no hebraico não era prostrar-se. Não era prostrar-se. Era trabalhar, era cultuar. O que tem a ver trabalho com adoração? Ou culto com adoração? E isso deu aquele nó na cabeça, né? E quando alguém me faz uma pergunta, eu ouço alguma coisa, eu arranco os cabelos e fico estudando até poder fazer sentido e orando a Deus para que mova algo no meu coração, para que eu entenda por que alguns estavam falando que shahá, prostrar é adoração, e outros professores de hebraico estavam dizendo que avodar ou aved quer dizer trabalhar, cultuar, era adoração. Porque se você abrir em Gênesis, aliás, em Êxodo, abre comigo aí por favor, que é o texto muito conhecido nosso, tem essas duas palavras, prostrar-se e cultuar. Cultuar ou prostrar-se. O que é adoração? Êxodo capítulo 20, nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 5, né? Olha o que diz aí. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Aí diz assim, não te encurvarás, não te prostrarás, não te humilharás.
Essa palavra shahar tem tudo a ver com isso, né, no hebraico. Quer dizer, não se prostre, não respeite, não se humilhe a ela. Versículo 5, não te encurves, não se prostre, não se humilhe a elas, nem a servirás, nem a cultuará, nem fará culto, nem fará trabalhos, porque a outra palavra é avodar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele diz no versículo 5, prostrar-se, e também diz, cultuar, trabalhar. Em um versículo está dizendo as duas palavras, tanto se prostrar quanto cultuar. Então eu entendo pela leitura, eu vou terminar ela, não te encurvarás a elas, nem as servirás, não farás culto, né? Não trabalhará para ela, em favor dela, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Entendam, adorar não é só se prostrar, adorar é servir aquele a quem eu me prostro. Então, a adoração, o verdadeiro sentido da adoração, além de se prostrar, é servir a Deus. Por que nós nos prostramos? Qual é o significado de se prostrar diante de Deus? É dizer, estou rendido. É dizer, estou submisso a Ti. É dizer, o Senhor agora é meu Deus. Entendem isso? Eu não me ajoelho porque eu preciso de algo. Eu me ajoelho porque eu reconheço quem Ele é. Só me prostro diante daquele que eu sirvo. Se eu sirvo a Deus, eu me prostro diante dEle. Se eu me prostro diante dEle, eu sirvo a Ele. Isso é adoração. Você vir e se prostrar não diz que você é um adorador. Você vir e fazer coisas na casa de Deus não diz que você é um adorador. Você se prostrar porque reconhece o Senhor como Deus e o servir te faz um adorador. Adoração tem tudo a ver com entrega, com entendimento da grandeza, do poder, da excelência, da majestade daquele que é Senhor de todas as coisas. Eu me rendo para servi-lo. Isso é adoração. Aí a pergunta fica, nós temos adorado a Deus desta forma? Porque a gente ainda tem na nossa cabeça que a adoração é no momento de culto. Porque quando eu o sirvo e me prostro e me humilho diante dele, eu lembro de Jesus. Porque lembrando de Jesus, eu entendo como eu devo ser. E aí de verdade eu me torno um verdadeiro adorador. Senão eu não sou adorador. Como é muito maior do que a minha cabeça estava ensinada a entender. Abre comigo em Gênesis, que é onde aparece a primeira vez a palavra adoração. E não tem essa palavra culto, mas ela está subtendida no texto. Gênesis capítulo 22, do versículo 5 ao versículo 8. Ela aparece primeiramente com Abraão. Quando Deus manda Abraão oferecer Isaac, Deus diz, vou te dar um filho. E aí Abraão vai ter filho com quantos anos? 100 anos de idade. E aí Deus diz para Abraão, agora me dá o seu filho. E aí a gente vai ler, diz assim, a partir do versículo 5. E disse Abraão aos seus moços, né? Abraão entendeu, reconheceu a grandeza de Deus, se humilhou diante de Deus e foi servi-lo. Me dá teu filho. Ele não questionou. De madrugada levantou, pegou Isaac e foram os dois caminhando para o culto, para o serviço, para o trabalho, para o rei. Se submeteram. Entende? Olha que coisa legal. E Abraão disse a seus moços, seus servos, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço, iremos até ali, e havendo adorado, ele está dizendo, havendo respeitado, havendo admirado, havendo eu e Isaac, me prostrado, nos prostrado, oferecendo o verdadeiro sacrifício, nós, o que diz aí? Tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto. O que é a lenha do holocausto? E pôs-la sobre o seu filho. O que é a lenha do holocausto? É o trabalho. É o trabalho. A obediência gera trabalho, gera serviço para o Senhor. Quando Deus diz, seja assim, faça assim, é desse jeito, você obedece, pega a lenha, bota no ombro e vai servir a Deus. Como você quer se prostrar diante dele e se mostrar um adorador, se não obedece a Deus? Essa é a maior palavra de obediência que alguém pode ver na Bíblia. Uma delas, né, porque a maior foi Jesus. Entende? Me dá o teu filho. Você vê alguma vez aqui Abraão dizendo não?
eu pedi tanto um filho, agora o Senhor vai querer tomar ele? Esse é o verdadeiro adorador. Ele não questiona, ele questiona a homens. Se algum homem disser, olha, eu sou profeta, Deus está te mandando fazer isso, isso e aquilo, questione, porque está vindo da boca de um homem. Você não sabe se foi Deus que falou. Não é errado questionar. Se alguém disser, você duvida que eu sou profeta, não tenha medo de dizer, eu duvido. Porque a Bíblia manda experimentar os profetas. Profeta de hoje, é isso que te digo, hein? Olha que eu estou vendo uma bênção na tua vida. A bênção é obediência. A bênção é obedecer ao Senhor. Vê o texto, Abraão pega a lenha, diz, fica aqui que nós vamos lá adorar e depois a gente volta. E o texto continua, né? Vou ler o 6 novamente. Tomou Abraão a lenha e o holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na mão, e foram ambos juntos, o serviço, a obediência, para se prostrar, para admirar, para louvar, para engrandecer. Diz o versículo 7, então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui meu filho, e ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Adorador tem que servir a Deus, adorador tem que se prostrar diante de Deus, adorador tem que ofertar diante de Deus. Não tem adoração sem culto, sem entrega, sem humilhação. Não tem. Não tem. E a oferta que eu estou falando não é botar dinheiro na caixa ali, não. A oferta que eu estou falando é a tua vida. Quando você obedece a Deus, você se entrega ao Senhor. Você diz, Senhor, a minha vida é tua. Está aqui a lenha, está aqui o cutelo para matar o sacrifício, está aqui o fogo. E o cordeiro já foi morto e já ressuscitou. Então agora o que você oferece? A tua vida. Porque a vida de Cristo já nos limpou dos pecados, já nos deu nova vida em Cristo, já nos deu nova vida eterna. Através de Cristo tudo isso nós temos. E agora o que Deus te pede ao adorador? A tua vida. A entrega total, a dizer, eis a minha vida diante do Senhor. Faça da minha vida conforme o Senhor quer. Esse é o adorador. Esse é o verdadeiro adorador, que chega diante do Senhor e diz para ele, olha como estou. Deus, a minha roupa te agrada? Senhor, a música que eu ouço te agrada? Senhor, o caminho que eu ando te agrada? O que eu vejo te agrada? É costume da gente fazer isso, né? A gente gosta de ouvir mensagens, né? A gente gosta muito de ouvir mensagens, mas tem palavras que apertam às vezes a gente, e a gente diz, isso eu não concordo. E o que a gente faz? A gente passa o vídeo, vamos dizer assim, né? Isso aqui eu tapo o meu ouvido, eu não quero nem ouvir. Mas a gente não para nem para entender se aquilo que a pessoa está falando está escrito na Bíblia. A gente simplesmente matou ela na nossa vida, porque a gente diz, isso eu não ouço, porque eu já tenho na minha mente o que eu devo ser e como eu devo ser. Então isso para mim não presta. A gente deveria dizer ao contrário, a gente deveria dizer, eu estou ouvindo. E Pai, se for de acordo com a tua escritura, eu mato a minha carne. Eu deixo de fazer o que eu estou fazendo. Porque o Senhor me chamou para ser um adorador. É completamente diferente. Olha para esses homens da Bíblia. Olha para a vida de Abraão. Olha para a vida de Isaque. Olha para a vida de Jacó. Olha para a vida dos apóstolos. Os apóstolos, quando estavam com Jesus, eles tinham as manias deles. Porque ainda o Espírito não estava mais sobre eles. Mas quando o Espírito veio sobre eles, eles deixaram de viver a vida deles, para viver a vida de Cristo, para serem adoradores, verdadeiros adoradores. E muitas vezes tem que cantar uma música. Só relata a música de Paulo cantando com Silas na prisão. Está lá eles louvando, engrandecendo o nome do Senhor, lá na prisão, sem luz, passando os ratinhos para lá para cá, devia ter muito rato. Uma prisão completamente úmida, muitos saíam de lá doentes. Não era igual a prisão de hoje em dia que tem quentinha, que fedem, com certeza, não tinha latrina igual tem as prisões de hoje em dia não, no momento íntimo, né? Ainda tem gente que, quem é casado, as esposas podem ir lá visitar, né, os detentos. Não era assim não era a mordomia que tem hoje em dia não. E eles completamente entregues, porque foram conquistados pelo Senhor, se renderam a Ele e disseram, eis a minha vida, ela é tua.
usa-me conforme o teu querer e a tua vontade. Essa palavra é uma palavra que às vezes incomoda a gente, porque a gente tem a mania de dizer, o meu nariz é meu, eu boto ele onde eu quiser. A minha vida, quem cuida dela sou eu. Quem paga minhas contas sou eu. Mas eu quero dizer para os irmãos, que o verdadeiro adorador, ele não faz assim, ele diz, Senhor, o meu nariz não é meu, o meu corpo não é meu, as minhas atitudes, elas são erradas, são contra o Senhor, e eu me rendo a Ti, e o Senhor domine a minha vida, seja o Senhor a tomar conta de mim. Esse é o verdadeiro adorador. Isso é a verdadeira adoração. É ótimo, eu amo cantar, eu amo louvar ao meu Senhor, e espero que a igreja cante mais, espero que a igreja ore mais. Vocês estão vendo que a gente tem orado mais, porque Deus tem nos chamado a atenção para oração, para exaltação do nome dEle, e nós devemos fazer isso enquanto estamos cantando. Você lembrado de alguém, ore, interceda, clame. Lembrar de alguém doente, ore, interceda, clame, com todo respeito ao Senhor da glória, pedindo a Ele que Ele faça. Por quê? Porque nós fomos chamados para isso, para sermos verdadeiros adoradores. João capítulo 4, a partir do versículo 20. Jesus está lá conversando com aquela mulher samaritana, né? E é tão óbvio na mente daquelas pessoas daquela época, que adoração era serviço e rendição, que o assunto é esse. E olha o que está escrito. A mulher vai dizer para Jesus, nossos pais adoraram neste monte, quer dizer, serviram neste monte, cultuaram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Viu que as duas palavras estão praticamente no mesmo entendimento? Ela diz, vocês dizem que serve aqui, né? É isso? Não, nossos pais, ela fala, nossos pais adoraram neste monte, cultuaram neste monte, serviram neste monte. E aí ela vai dizer, mas vocês dizem que é lá. Como que era isso? Era levar a lenha, era levar o cutelo, era levar o cordeiro, era fazer a fogueira, era ali se prostrar, era se render, era dizer coisas de exaltação ao nosso Deus, era dizer para Deus, eu me submeto. É essa conversa que ela está tendo com Jesus. Estão entendendo? Então, no versículo 21, Jesus vai dizer, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Em suma, vocês não vão servir nem ali, nem acolá. Vocês não vão se prostrar nem ali, nem acolá. Não haverá mais um lugar. Aí ela vai dizer, Jesus dizendo, né? Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus está dizendo, o entendimento, a verdadeira adoração vem de nós, porque a salvação vem dos judeus, a salvação não vem de vocês. E ele vai dizer, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura que tais assim o adore. Adorar como? Em espírito. Como que é adorar em espírito? Não é com a sua razão, não é com a sua motivação, não é com as suas ideias, não, é adorar entendendo que Deus é espírito, e que nada do que eu faço vai conquistá-lo, mas sim aquilo que é gerado no meu espírito. E se é no espírito, já não é um momento, é em todos os momentos, porque o Espírito de Deus está sobre o teu espírito, te ensinando a servir a Deus. E ele vai dizer no versículo 24, Deus é espírito, e importa que os que assim o adorem em espírito e em verdade. E a Bíblia vai dizer aqui que Deus está procurando verdadeiros adoradores, adoradores que adoram o Pai em espírito. Ele não está olhando a quantidade de glórias que a gente dá. Deem glórias, deem aleluias. Não estou dizendo que eu tenho que explicar tudo isso, porque o pastor falou que não pode bater palma, pastor falou que não pode dar glória, aleluia, mas não estou falando nada disso. Caramba, não estou falando isso. Glorifiquem, exaltem, esse é o momento da gente celebrar. Esse é o nosso momento, com toda a reverência e ordem, porque quando a gente era de um lugar aí, a gente tinha que dar berro, tinha que rolar, tinha que saltar, tinha que dizer que isso é falta de reverência. Você não precisa fazer nada disso, mas expressar alegria, expressar satisfação. Mas o que eu estou falando aqui é o que vai além disso aqui. É Deus olhando para o seu coração,
Porque você não pode se esconder de Deus. Você não pode maquiar uma vida para Deus. Porque eu sei que tem gente às vezes que vem para a igreja para dizer, olha, eu venho na igreja, mas a vida está completamente torta. A vida não é de um adorador, a vida não é de respeito a Deus, a vida não é de submissão, não é de serviço a Deus. O nosso serviço a Deus não é simplesmente lavar a igreja, não é arrumar as cadeiras. O nosso serviço a Deus é representar o reino de Deus na terra, é sermos santos como Ele é sermos justos, é mostrar a justiça dele em Cristo Jesus por onde nós passarmos. Esse é o verdadeiro adorador. Ele foi chamado para esse serviço. E Deus olha do céu e vê quem é esse verdadeiro adorador. Deus não está olhando para ver se você subiu no monte para adorá-lo, porque Ele já disse para a mulher, não é nem aqui nem lá. Não é, porque o verdadeiro adorador, ele não precisa de imagens, ele não precisa de pessoas, ele não precisa de lugar, ele precisa de simplesmente se entregar e obedecer a Deus. Deus quer ver isso em nós, meus irmãos, verdadeiros adoradores, que não esperam o momento do culto para dizer eu sou adorador. Quando tem a ceia, antigamente era muito assim, hoje as pessoas têm tido mais entendimento. A pessoa acordava de manhã cedo e já dizia, hoje eu não vou brigar porque eu vou tomar a ceia, não vou brigar com o marido, não vou brigar com a esposa, não vou falar palavrão. Aí ficava se controlando para poder chegar no culto sem falar nada de errado, para poder tomar a ceia. Jesus, devia ser um sacrifício danado, porque em algum momento a gente ia pensar alguma besteira. Você podia se trancar dentro do quarto, mas em algum momento a gente ia pensar alguma besteira, porque nós somos pecadores falhos, então a gente pecaria. Mas não é isso. A adoração, ela começa com o entendimento de quem é o Senhor, qual é a grandeza dele, o tamanho dele, e eu olho para isso tudo que ele é e digo, Senhor, eu me rendo aos teus pés, faça em mim a tua vontade. E aí ele vai olhar, aí está um verdadeiro adorador, porque olhou em Jesus isso que a gente não é. Jesus se deu. A Bíblia vai falar que Jesus só falava o que ouvia o Pai dizer, só fazia o que via o Pai fazer. Um verdadeiro adorador, como homem. E a gente tem que seguir os passos de Jesus. Eu não estou aqui apontando o dedo para os irmãos como se eu fosse o cara da adoração. Gente, não sou. Toda vez que eu leio um texto desse, eu escuto alguma coisa como essa, eu falo, Senhor, me perdoa, porque eu estou longe de ser um verdadeiro adorador. Mas Deus tem nos chamado a atenção. Nós precisamos ser verdadeiros adoradores. Nós não podemos ser mais adoradores dominicais. 2 horas de domingo não te faz um adorador. Não te faz. Ouvir, glorify, não sei se é assim que fala, de manhã não te faz um adorador. Botar música alta no louvor não te faz um adorador. Ouvir oração não te faz um adorador. A entrega, a obediência, o amor a Deus e o entendimento do sacrifício de Cristo te faz um verdadeiro adorador. Deus olha para o seu filho em você, a imagem de Jesus em você. A Cristina trouxe o estudo na terça-feira, e o primeiro estudo que a gente teve foi sobre a adoração, reconhecendo a quem a gente adora. Porque às vezes a gente vem para cá sem entender quem Deus é. A gente vem para cá esperando que Deus nos dê alguma coisa. A gente glorifica a Deus por aquilo que Ele fez por nós. E nós deveríamos, como disse a Cristina, agradecer por que Ele fez por nós. Mas nós deveríamos engrandecê-lo por aquilo que Ele é. Deus não vai mudar, nós mudamos. Nós deveríamos olhar para Deus, como disse o texto que ela leu, e ver a sua grandeza. E a Bíblia vai dizer no Salmo 115, versículo 8, que a Ele se tornam semelhantes aos que fazem, assim como todos os que confiam neles. A Bíblia vem falando de ídolos, e fala que quem adora ídolos se torna semelhante aos ídolos. Ídolo não fala, não cheira, não anda. Tem ídolo que cheira, anda e fala, mas está morto porque não conhece a Jesus. É ídolo dos outros. Você já viu um jogador de futebol faz um cabelo assim, aí o cara ama tanto aquele jogador de futebol e faz o quê? Imita o jogador de futebol, faz o cabelo assim. Lembra da Copa, acho que é a Copa de 82, eu acho. 82 é demais.
2002, você já sabe. Aí vem o Ronaldo e me faz aquele cascão na cabeça. Quantos cascão você viu na rua? Meu ídolo Ronaldo. Qual o exemplo? Me perdoe, jogador de futebol excelente na época, mas qual exemplo o Ronaldo tem pra gente? Neymar, me perdoa, jogador de futebol. Mas qual exemplo? Só na faixa. Só na faixa, 100% Jesus. Não para com uma. Vive em gandaia. Esse é o exemplo? Quantas mulheres aí a gente não vê aí nesses Instagram da vida aí? Muda a roupa, aí vai lá a gente mudar a roupa porque a fulana mudou a roupa. Agora é moda. A gente, ao invés de seguir aquele que nos resgatou das trevas, ia nos levar ao inferno, nós íamos para o inferno, caminhando a passos largos, deveríamos imitá-lo. A gente vai imitar o influencer da internet. Estou falando que não se deve ver alguns vídeos, não. Quando eu quero aprender alguma coisa, eu vou para o YouTube. Eu não sei, não quero levar no mecânico, está caro, a carne está cara. A gente vai para o YouTube para quê? Para ver uma comida que fique semelhante, né? Uma abóbora para ficar parecida com a picanha. Deixa eu mudar de assunto, que isso não tem nada a ver. Só espetadinho. Mas a gente não faz isso? A gente vai aprender no YouTube. Não é assim? Mas eu não vou seguir. A gente bota lá, até segue. Mas eu sigo a Jesus, ao meu Senhor, ao meu Redentor, ao Senhor Criador de todas as coisas, que conhece você por dentro e por fora. Só Ele conhece você. Só. E aí eu vou seguir alguém que nada pode por mim. Uma imagem, um ídolo. Como? Uma criação desse mundo? Seguindo a outra criação deste mundo? Não, eu vou seguir a Deus. Ao Deus eterno, ao Criador e Senhor de todas as coisas. A Bíblia vai dizer exatamente isso. Se você adora a um ídolo, você se torna semelhante a Ele. E se eu adoro a Jesus, eu não tenho que me parecer com Ele? Correto? E por que a gente não está parecido? Estou falando de vocês não, estou falando de mim também. Nós devemos ser parecidos com Jesus, amar a Jesus, respeitar a Jesus, nos humilharmos diante dEle, para que a gente possa servi-lo. E as pessoas, quando olharem para a gente na rua, verem, aí está um verdadeiro adorador, ou, como dizem, um servo de Deus. É assim que nós devemos ser. A gente tem que causar espanto, estranheza. O servo de Deus tem que ser diferente. Tem que ser um adorador genuíno. Amém? Então o adorador se prostra para servir a Deus. Não se prostra para dizer me prostrei. Se prostra para servir a Deus. Esse é o verdadeiro adorador.